Pessoal, essa aqui é a terceira aula. Essa aula é a adaptação, tá? Daquela cultura de fazer redação para vestibulares e tudo mais, para a lógica de fazer redação para concurso público, beleza? Vocês vão ver que muitas coisas que a gente utiliza, que são parafernálias, né, na redação de vestibular, a gente elimina aqui na redação de concurso pela necessidade de ser objetivo e responder aquilo que é exigido na frase tema. Isso aqui é uma redação de vestibular, ou de Enem. Eu estou colocando os parágrafos alternados, tá? A introdução e a adaptação para concurso da introdução. Aí vem o primeiro parágrafo de argumentação e a adaptação desse parágrafo para concurso. O terceiro parágrafo aqui embaixo e a adaptação dele também para concurso logo em seguida, tá? Então eu vou explicar como ele está no seu original, que é o habitual, né, de se fazer redação para Enem, para vestibulares, e embaixo quais foram as alterações que foram feitas. Vocês vão ver que na introdução convencional de uma redação normal de vestibular, você tem muito mais informações do que o que é necessário. Um concurso é muito mais objetivo. Esses dois períodos aqui, o primeiro período que vai até Ceará e o segundo período que vai até cinematográficas, cumpre a finalidade de só contextualizar, trazendo informações aleatórias sobre o tema, não o tema diretamente. Então, ele conta a história do cine em Hollywood, narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior de Ceará. Aí fala, na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Fechou a contextualização? O que a gente faz? A gente tira isso totalmente. A gente se concentra de baixo, da parte de baixo até o final. Por quê? Porque é aqui que tem o tema. Ó. De maneira análoga à história, a questão da democratização do acesso ao cinema. Ou seja, o meu assunto é a democratização do acesso ao cinema. Então não começa a frase assim. Eu começo transformando isso numa referência. E aí aqui eu faço embaixo. A democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta referência, democratização e o que é dito sobre ela marcado pelo verbo enfrentar aqui. Olha como está isso lá em cima, bem mais complexo. De maneira análoga à história fictícia, para fazer a correlação com o que foi dito antes, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. A gente enxuga isso. A democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Porque eu só preciso falar do assunto e comentar um pouco sobre ele no meu primeiro período. Aí depois vem a exposição dos argumentos. Aqui, na introdução original, você vê que ele é muito mais amplo. Ó. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo, enxugando isso para ser mais objetivo. A postura do Estado em relação à cultura, primeira referência, e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Ou seja, o que é que eu vou abordar aqui embaixo? A postura e a negligência, certo? Dentro dessa lógica, olha o parágrafo de argumento 1 que ele faz, como é muito extenso. E aí tem frases que são desnecessárias, né? Ele começa com em primeiro plano, fazendo a junção normal, coesão, isso é necessário. Evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Perceba que está sendo falado aqui sobre a postura do Estado, foi o que ele disse lá em cima na introdução. Então, como é que a gente adapta esse primeiro período? Em primeiro plano, a postura do Estado. Por que eu vou falar diretamente da postura do Estado? Que é o que eu coloquei como referência no final da minha introdução adaptada aqui. A postura do Estado no que tange à ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país, e aí eu coloco o verbo de referência, que se refere à postura do Estado. É um problema. Pronto, eu transformo isso no slogan para ser trabalhado no decorrer do argumento. Como ele continuou lá em cima, no parágrafo original. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Bom, eu vou me concentrar no agente, né, no Ministério da Cultura, e transformo isso numa frase mais objetiva. Nessa lógica, o Ministério da Cultura deve exercer a promoção de uma aproximação de brasileiros a bens culturais. E aí eu vou dizer que ele não faz e vou usar a diversidade, mas tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes. Percebam que até aqui eu tenho a minha referência, Ministério da Cultura, eu estou falando sobre ele. Ó. Deve ignorar, deve exercer, mas ignora.
Perceba que eu crio um bloco onde eu tenho o início, a minha referência, que é o Ministério da Cultura, e as informações sobre essa referência. É assim que a gente deve se comportar em concurso público, seu máximo objetivo para responder aquilo que se pede na proposta de redação. Ele coloca ali, ó, tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente. Ou seja, eu transformei isso tudo, que na verdade está bem mais extenso, numa informação mais concisa. Ó. O Ministério da Cultura deve exercer a promoção, mas ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes. E aí vem a exemplificação, isso é importante. Tudo que se afirma tem que ser exemplificado, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Se eu estou fazendo um concurso para a área policial, eu vou sempre pegar um mote aqui, por exemplo, se eu estou falando sobre o combate ao tráfico de drogas, eu falo em primeiro plano a postura da instituição, no caso da polícia, no que tange ao combate ao tráfico de drogas, se pauta por tal situação. Está vendo como eu estou sendo objetivo para a lógica de concurso? Exatamente o que eu estou fazendo aqui na lógica desse tema que foi feito para um vestibular, não para a lógica de concurso. Então, estou adaptando. Olha como a gente ganha em concisão. Aqui é um parágrafo muito denso, muito cheio de informações, informações até aleatórias, que não são tão necessárias para a objetividade que a gente precisa no concurso. A gente precisa responder ao que é perguntado. E aí fecha essa ideia. Desse modo, o poder público atua. A grande lógica aqui é você colocar no início de cada período, ou depois do elemento de conexão, a referência da frase. Em primeiro plano, sobre o que eu estou falando, a postura do Estado. Nessa lógica, sobre o que eu vou falar, Ministério da Cultura. Desse modo, sobre o que eu vou falar, poder público. Então eu tenho a referência no início e o que se fala sobre essa referência na sequência. O Ministério da Cultura deve exercer? Ignora. O poder público atua. E lá em cima, a postura do Estado é. Eu sempre faço esse jogo para ganhar em objetividade e ganhar a atenção do corretor, porque eu vou controlando a ideia dele. Perceba que a minha redação gira assim. Ó. A postura do Estado é, o Ministério da Cultura deve exercer, mas ignora, e o poder público atua. Dá para você separar os núcleos de maneira muito mais objetiva. E assim você ganha concisão. A mesma coisa no parágrafo de baixo, ele é muito extenso. Ó. Outro sim é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, ele está especificando que empresas são essas, distribuidoras de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Bom, a gente torna isso um pouquinho mais conciso da seguinte maneira. Outro sim, a negligência de empresas do setor, deixa-se aqui as empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, também colabora. Tá? Referência, a negligência colabora. Nesse sentido, a postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento prioriza. Postura capitalista prioriza. E eu fecho nesse contexto, os donos de sala de exibição muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. E aí fecha-se o parágrafo. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Percebam que a gente preza sempre pela lógica de colocar a referência o mais rápido possível e depois a informação, o verbo que se refere àquela referência. No caso, colabora para a negligência. É como se fosse a negligência de empresas do setor colabora. A postura capitalista prioriza. E os donos de sala de exibição precificam. Você vai controlando a informação, controlando a extensão do período e colocando só aquilo que é necessário para responder ao que se pede lá na proposta de redação. Essa é a lógica do concurso. Você tem que adequar para responder. Na lógica do vestibular, olha como tem muitas informações necessárias. Ó. Isso decorre, principalmente, da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza, ele não transformou isso aqui na informação principal, ele usou o que, ó. Tá vendo? Eu transformei isso numa informação principal relacionada à postura capitalista. Olha como está aqui, ó. A postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento prioriza. E assim eu vou fazendo, de maneira que eu transformo o texto num texto muito mais fluido, muito mais fácil de se ler para o corretor e respondendo às perguntas ou os tópicos que estão lá na proposta de redação. Eu controlo o texto dessa maneira. Eu tiro os elementos desnecessários, aquelas impropriedades, aquelas contextualizações demasiadas que a gente faz na redação do vestibular, para dar ao corretor, fornecer ao corretor só aquilo que é necessário em maneira de tópicos. É como se a minha redação ficasse assim. A democratização do acesso ao cinema enfrenta.
A postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas contribuem. A postura do Estado é: o Ministério da Cultura deve exercer, mas ignora. O poder público atua. E eu vou fechando as ideias. A negligência de empresas do setor colabora. A postura capitalista prioriza. Os donos de sala de exibição precificam. Percebam que todas as informações se organizam dentro dessa relação. E aí eu ganho concisão, o que é tão falado e exigido nos concursos, e correção gramatical, porque os meus períodos ficam controláveis, eles não ficam de maneira flutuante. Eu não sei qual é a referência, não sei o que eu estou falando ali naquele período, por isso que eu vou começar a encher linguiça. Quando você começa a fazer, você perde o nexo do texto, você fica muito longe do padrão resposta, que é o espelho da redação que tem que ser formulado para que o corretor tenha um parâmetro para a correção, e inevitavelmente eu começo a prejudicar o meu controle do texto, tanto no que diz respeito às informações, quanto no que diz respeito ao controle gramatical. Fazendo desse jeito, buscando o máximo de concisão e objetividade nas estruturas frasais, dentro dessa lógica da referência e o que se afirma sobre a referência, você vai respondendo aos tópicos e vai progredindo no seu texto. Você vai dando essa ideia de progressão. Perceba que em cada parágrafo, a referência inicial, nesse caso aqui, a negligência de empresas do setor, ela aglutina a postura capitalista e os donos de salas de exibição. Então, é como se fossem dois subtópicos do tópico maior, que é a negligência de empresas do setor. Da mesma forma no anterior. O Ministério da Cultura e o Poder Público são subtópicos da postura do Estado. É como se fossem subtópicos dessa condição. Então, eu estou respondendo, expandindo a informação por meio de novas referências que dizem ou traduzem aquilo que eu estou iniciando no início do parágrafo lá, tá? Na configuração inicial do parágrafo. Introdução objetiva. Eu tiro as impropriedades do parágrafo convencional que a gente faz para as redações. Toda vez que eu vou com esse comportamento aqui, eu perco linhas e confundo a correção do corretor. E fazendo isso, você simplesmente ganha em concisão, precisão e informatividade. E se aproxima muito do padrão resposta, que é o necessário. Essa foi a nossa terceira aula.